Aqui, quando tratamos com você desta verdade sobre sabedoria, inteligência e conhecimento, discernir com clareza uma coisa da outra é algo que faz toda a diferença para as nossas vidas. Nós não sabemos com clareza a distinção entre conhecimento, inteligência e sabedoria. Em geral, nós confundimos a quantidade ou a formação, o abalizamento, a base de um grande conhecimento com a presença da sabedoria. Você pode ser alguém de grande conhecimento, porque leu muito, estudou bastante e tem naturalmente uma grande experiência em algumas áreas específicas da vida. Então, sua habilidade é notória para lidar com alguns assuntos. Em razão do conhecimento e da experiência. Então, isso dá a você uma formação muito especial e uma distinção, uma notoriedade. E nós, em geral, confundimos esta habilidade que estamos vendo em você, em alguém, como sabedoria. E, no entanto, apesar de tudo isso, você ainda continua tendo internos problemas que não consegue dar conta, que não consegue resolver. Tipo estresse, ansiedade, depressão, angústia, insegurança nos relacionamentos, inabilidade de lidar consigo mesmo a nível de pensamento, de sentimento, de emoções. Então vamos compreender aqui já uma coisa. Não é a quantidade de conhecimento. Não é essa assim chamada inteligência do inteligente. Do inteligente porque adquiriu formação para lidar com situações que podemos confundir com divina inteligência, com real inteligência, que é a presença da sabedoria. Aqui com você, nós estamos investigando a verdade sobre a verdade. Então, confundir o falso com a verdade é se confundir. É ainda sustentar a ilusão como sendo verdadeiro. Não há real inteligência, não há real verdade na mera formação intelectual ou experimental. Aqui juntos nós estamos investigando como ter da vida uma aproximação dela em sua totalidade. Isso requer essencialmente, naturalmente, a presença da inteligência e não do conhecimento e não da experiência. A experiência, assim como o conhecimento, não torna o homem sábio. Isso dá ao ser humano capacidade, habilidade, lhe dá poder,
Então, ele encontra ou realiza resultados espetaculares na vida, fantásticos na vida. Realiza projetos e sonhos. Quando se aplica, quando se dedica a essa busca do conhecimento e da experiência. Mas isso não é a presença da sabedoria. Não é a presença da verdade sobre ele. Assim, não é inteligente aquele que faz uso do conhecimento e dessa assim chamada inteligência para lidar com assuntos do lado de fora. A verdade da inteligência não é a presença de alguém inteligente. A verdade da inteligência é a presença da verdade, que é sabedoria. E quando há sabedoria, quando há verdade, há uma visão de compreensão de totalidade da vida. Assim, o homem sábio não é o homem do conhecimento. O ser humano sábio não é o ser humano da habilidade, da capacidade, da maestria e da experiência. O ser humano sábio é aquele que, na vida, é um com a vida. Tem plena ciência da verdade, da não separação. Isso está presente quando não temos mais a ilusão dessa ideia de alguém presente, se vendo separado e à parte do que ocorre, do que acontece. Assim, a vida é um todo. Não existe você e a vida, quando a vida é aquilo que está presente como a presença da inteligência. Então, é preciso, é necessário, é fundamental nós compreendermos isso. A realidade daquilo que é você em sua natureza verdadeira é a verdade da inteligência. Não é alguém inteligente. Não existe tal coisa como alguém na inteligência. Na inteligência, não existe alguém. Existe a visão da vida na vida como ela é. Assim, sabedoria, inteligência e conhecimento são coisas bem distintas. O ser humano vem há milênios desenvolvendo o conhecimento e a experiência para lidar com os aspectos externos da vida. E aqui, nesse momento, acabo de usar essa expressão no sentido desse fenômeno sonho-mundo, que em geral nós chamamos de vida. Então, o ser humano ele tem se desenvolvido ao longo dos séculos. Então, nós evoluímos tecnologicamente, cientificamente, fizemos descobertas extraordinárias no campo da física, da química, da ciência, da biologia, da botânica, da medicina. Então, ao longo dos séculos, o ser humano vem evoluindo em conhecimento e experiência. Mas internamente nós continuamos sem sabedoria. Nós sabemos lidar com o átomo. O ser humano dividiu o átomo
Nós conseguimos lançar espaçonaves no espaço sideral, mas não conseguimos tomar ciência das profundezas de nós mesmos. Não conseguimos uma imersão, um mergulho, uma exploração do nosso espaço interno. Não sabemos como a mente funciona. E essa é uma pergunta. Como a mente funciona? Não sabemos. Nós perguntamos um dia, há muito, muito tempo atrás, qual é a base da matéria? E chegamos até o átomo e partículas menores. Nós dividimos o átomo, mas não sabemos como a mente funciona, como o pensamento funciona. O que é o pensamento? Nós não temos resposta para isso. Estamos diante de algo tão simples e, no entanto, estamos diante de algo tão complexo. Podemos nos aproximar disso do ponto de vista da fala verbal? Podemos nos aproximar disso do ponto de vista da neurociência? Mas não conseguimos nos aproximar disso do ponto de vista vivencial da compreensão para o fim desse modelo de inquietude psicológica, de tagarelice interna, de descontrole mental, de desordem psicológica, de sofrimento psíquico. E por que não? Porque isso requer mais do que uma exploração do conhecimento e da experiência intelectual, teórica, experimental. Isso requer uma compreensão vivencial daquilo que está presente além do pensamento, se revelando aqui e agora, nesse momento. E isso é algo que se torna possível quando aprendemos a mergulhar em nós mesmos. Veja, não é uma introspecção da mente na mente. Aqui eu me refiro a uma imersão, a um mergulho direto para além do conhecido. É por isso que aqui estamos com você explorando a beleza desse encontro com o autoconhecimento. Aprender sobre o autoconhecimento. É descobrir como dar esse mergulho para além do conhecido. E, portanto, para além do conhecimento. Para além da experiência. Para além daquilo que o pensamento possa alcançar. Compreender, entender e catalogar. Aqui se trata da ciência de Deus, da ciência do desconhecido, da ciência daquilo que está além da mente. É isso que estamos com você explorando aqui, investigando aqui. Assim, sabedoria é aquilo que floresce quando essa inteligência divina, quando essa inteligência espiritual acontece. Nós temos aqui no canal uma playlist sobre inteligência espiritual. Depois você dá uma olhada. Não é a inteligência como nós conhecemos.
é a inteligência além do conhecido. É a inteligência que revela aquilo que é indescritível, que é inominável, que é a verdade divina. Se aproximar da vida nesse momento, para ter essa descoberta, é se aproximar de Deus. E aqui a palavra Deus, a expressão Deus. Se você está aqui no primeiro vídeo, ainda não sabe, mas aqueles que têm acompanhado essas falas sabem, o uso dessa expressão Deus, nela estamos apontando para algo além da ideia, da imagem, do pensamento, do conceito sobre Deus. Não se trata daquilo que os livros falam. O que temos nos livros são palavras. Eu me refiro aos livros religiosos. A realidade está além da fala, além das palavras. Não se trata de uma imagem que o pensamento possa construir sobre esta realidade, que nós chamamos de Deus. Se trata da ciência da natureza do seu ser. Aqui juntos, nós estamos vendo isso, explorando isso, tomando ciência disso. Esses assuntos aqui você encontra aqui no canal como playlists. Todos esses assuntos. O que é o pensamento? É isso que nós precisamos compreender. Como a mente funciona? É isso que nós precisamos compreender. Nós aqui, como cientistas, também estamos explorando, mas explorando a nós mesmos, investigando a nós mesmos, tendo uma compreensão daquilo que se passa em nós próprios, dentro de cada um de nós. Estamos fazendo um mergulho, uma investigação, uma autoinquirição. Ramana Maharshi chamava Atma Vichara. Veja, todos esses assuntos aqui são playlists. Você pode encontrar aqui no canal. Atma Vichara, de Ramana Maharshi. Depois você procura. O que é ter uma aproximação da vida a partir desse olhar da sabedoria? Ramana Maharshi foi um sábio que viveu no sul da Índia. Todos que se aproximavam dele podiam estar diante da presença do silêncio, desta divina inteligência, da beleza desse encontro com a verdade. Se aproximar de si mesmo é tomar ciência da realidade sobre Deus. O caminho direto para a sabedoria é Atma Vichara, de Ramana Maharshi. Descobrir como tomar ciência de como você funciona é ir além desse contexto de particular visão, onde o pensamento ainda está envolvido em seus diversos interesses de mera repetição, de mera continuidade dentro desse programa, desse modelo humano, humanista, mundano, para uma visão daquilo que está além do conhecido. Então, o despertar da sabedoria é o despertar dessa inteligência. Como ter uma aproximação disso? Aqui estou compartilhando com você, a partir da minha vivência nesse contato,
com a ciência dessa autodescoberta. Então, Atma Vichara lhe aponta a verdade deste quem sou eu. Aqui com você, estamos olhando juntos para tudo isso, aprofundando tudo isso, tomando ciência disso. O encontro com a verdade é o fim para esta psicológica condição de confusão, desordem, sofrimento. Repare como temos colocado aqui, e eu sei que isso soa muito desafiador para a maioria de nós. Temos colocado aqui é que o ser humano pode realizar tudo na vida, mas ele não realizou a si mesmo. Se ele não tem ciência da verdade sobre ele, qualquer outra realização não significa absolutamente nada. Porque ele continua na escuridão, continua na ignorância, continua no obscurantismo, continua insciente da beleza da vida, na vida, porque não há ciência da verdade divina. Uma vida onde temos a presença do silêncio, a presença da liberdade, a presença do amor. É uma vida onde temos presente a realidade daquilo que é indescritível, que está além da fala, que está além da mente, do mundo, que está além do corpo. Ter uma aproximação de si mesmo nesse momento, a partir desta autoinquirição, que é Atma Vichara. Se aproximar de si mesmo, investigando a verdade sobre o autoconhecimento, é, nesta vida, realizar sabedoria, inteligência e real conhecimento, que é a revelação daquilo que é o desconhecido, daquilo que é indescritível. Nos finais de semana, sábado e domingo, estamos juntos, aprofundando isso aqui com você. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online nos finais de semana, onde podemos aprofundar isso, trabalhar isso, lhe mostrar como ter uma aproximação real da Atma Vichara, desta autoinquirição, dessa autodescoberta. Além disso, temos encontros presenciais que ocorrem em alguns períodos do ano. Nós também fazemos retiros. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, fica aqui um convite, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, coloca sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Sem autoconhecimento não há real meditação. Esse autoconhecimento é a tomada da ciência, da verdade, daquilo que é, aqui e agora. E não daquilo que o pensamento idealiza ser, ou por uma técnica, ou por uma prática, ou por um sistema, está trabalhando para conseguir chegar lá. Nada disso funciona.